Estava aqui consultando alguns números, eu não gosto muito de ficar citando números, mas é isso, né? A cada 2 dias, uma mulher é morta pela violência machista, né? Esse é um dado de São Paulo, em função da pandemia. Você tem um aumento de 40% de morte de mulheres trans na pandemia. Os salários médios das mulheres continuam sendo mais baixos. E é inevitável que, entre nós, trabalhadores em educação, esse é um tema muito caro. Por quê? Porque nós sofremos os dois lados da moeda. Vejam bem, hoje tem um grande debate sobre volta ou não às aulas. E esse grande debate sobre volta presencial das aulas, né, porque não é verdade que as aulas não estão acontecendo, com todas as dificuldades e falta de estrutura que os governos não tiveram o menor interesse em realizar durante esse ano de pandemia, né? Mas esse debate nos atinge de duas formas. Ele nos atinge porque somos nós, as mulheres trabalhadoras, em maioria, que estamos dentro das escolas, com todos os problemas que nós temos, né? Cotidianamente, os professores nos procuram e dizem, mas e aí? A lista de comorbidades é muito restrita. Ninguém considera o cuidado que nós, trabalhadores de educação, temos com a família, porque é como se isso fosse um item a mais, né? E ninguém percebesse como isso, nas categorias muito femininas, não são um item a mais. É um item determinante da nossa vida, né? Porque as mulheres cuidam de alguém quase que a totalidade da sua vida adulta. Elas, a princípio, cuidam das crianças, depois elas cuidam dos pais ou dos companheiros, elas estão sempre em média, as mulheres, em média não, em maioria, as mulheres estão sempre, em algum momento, numa tarefa de cuidado, né? E eu não sei qual é a realidade da rede de contagem, mas a rede de Belo Horizonte é uma rede envelhecida, porque o processo de municipalização se deu no início da década de 80, de forma mais forte. E mesmo na educação infantil, pela ausência da carreira, que também eliminou muitas jovens, né, que tinham uma perspectiva, como demorou muito a se instaurar a carreira, eliminou um conjunto de mulheres mais jovens que tinham um processo de escolarização mais vibrante em curso e que acabaram abandonando a carreira. Então, nós temos uma média de idade de mulheres na rede, que são mulheres com mais de 45 anos. Eu digo isso da Rede Municipal de Belo Horizonte, gente, porque é o que eu conheço mais a realidade, né? E é óbvio que mulheres nessa idade já adquiriram determinadas doenças, inclusive correlacionadas ao trabalho, e mais do que isso, ela inclui cuidados que são inevitáveis na nossa vida. Então, uma parte significativa delas cuidam de pais, cuidam de companheiros adoecidos, e é uma situação bastante dramática, e cuidam de filhos, né? Mas esse é um lado, e o outro lado é o lado das famílias, das chefes de família, que são maioria nas nossas comunidades escolares, e que se veem absolutamente abandonadas. Porque toda vez que a gente discute essa questão da volta ou não às aulas, eu estou pegando por aí, porque é um tema que está nos atingindo muito e cheio, né? E a gente está com a presença dele muito vibrante, mas é claro que a questão das mulheres não passa por isso exclusivamente. Mas é claro que nesse tema, você tem uma questão muito forte que tem a ver com a pressão das escolas particulares, tem a ver com uma questão muito forte dos setores negacionistas, que tentam minimizar o efeito da pandemia, e, portanto, a volta às aulas é tratado de qualquer forma, de outros setores que descobriram agora, né, que existe exclusão social nesse país, que existe desigualdade social nesse país, que existe desigualdade nesse país, e que as comunidades escolares das escolas públicas são o alvo central disso. Mas tem um outro lado, e que a gente não pode menosprezar, e que a gente tem que aprender a dialogar, aprender não, porque eu acho que o termo é muito forte, mas a gente tem que aperfeiçoar os nossos métodos de diálogo, que são, de fato, as mulheres que são responsáveis por essas famílias e que se veem completamente abandonadas. Abandonadas sobre o ponto de vista da sobrevivência alimentar, da sobrevivência material e da violência. Porque se amplia substancialmente
o número de mulheres que são vítimas de violências domésticas durante a pandemia, essa violência doméstica é sobre elas e também é sobre as crianças e sobre os adolescentes, que elas são responsáveis. Então, de fato, gera uma situação de desespero muito grande, né? E a gente tem que saber dialogar com isso, né? E que eu acho que isso é muito importante nesse debate, né? O que nós estamos tentando? Não sei se estamos conseguindo, né? Porque é muito difícil saber se a gente está chegando até as pessoas ou não. Mas é discutir isso, né? Que a nossa discussão não é por escolas fechadas, porque para nós é pior ir trabalhar presencialmente. Claro que nós entendemos que a nossa defesa da nossa vida e das crianças é um elemento determinante. É um elemento determinante sob o ponto de vista estatístico, né? E aí a gente vai ouvir vários médicos que dizem que aumenta ou não aumenta a contaminação geral da pandemia, mas é inegável que todas as notícias dizem que aumentou nos últimos períodos o aumento sobre a contaminação de crianças. E vejam, não é um detalhe estatístico que uma criança possa vir ser contaminada pela sua relação com a escola. Uma criança morta tem um peso muito superior a um adulto morto, sobre o ponto de vista de qualquer organização familiar, de qualquer organização da sociedade. Então, quando nós dizemos que a escola tem que ficar fechada, nós não estamos falando uma fala em defesa unicamente dos trabalhadores em educação. Claro, é uma defesa dos trabalhadores em educação, porque é nossa tarefa fazer essa defesa. Mas é uma defesa do conjunto dos trabalhadores e das crianças filhas desses trabalhadores, né? Mas também, quando a gente discute que as escolas devem permanecer fechadas, a gente não está fazendo uma discussão isolada. Nós também estamos defendendo a volta do auxílio emergencial, e não é de R$ 250, né, gente? Porque de 600 nós já discutimos que era muito baixo. Agora, é um negócio ridículo, né? Porque a gente tem que discutir 600 é melhor do que 250, mas 600 também é insuficiente. É a garantia da segurança alimentar das famílias, a garantia de um acompanhamento das famílias num programa conjunto que esteja incluída a educação, claro, sim. É o que a gente tem dito muito. As prefeituras têm que nos oferecer estrutura, material, computador, telefone para a gente ligar para as nossas crianças, ver como é que está a situação, conversar com os responsáveis por elas. Uma estrutura combinada de atendimento da educação, saúde e assistência social, porque a gente sabe, e a gente não nega isso, que a nossa estrutura social aumentou ela sempre foi um proliferador da violência das mulheres e das crianças, e com a pandemia isso aumentou. Então, nós queremos conversar, nós queremos saber como é que estão as nossas comunidades escolares, mas também queremos que as pessoas entendam que isso não é responsabilidade única da educação. Porque nós vivemos um período em que todo o processo de atendimento social das crianças foi jogado para dentro da cota da educação. E a gente sabe por que isso se deu. Porque, como tem dinheiro carimbado para a educação, foi mais barato para os governos jogar tudo sobre a cota da educação. Bem, eu começo por aí, gente, porque eu acho que esse tema é um tema muito importante, que está muito presente nesse debate, e que nós, como trabalhadores da educação, temos que entender a nossa condição. Enquanto que somos, né? Maioria mulheres trabalhadoras que dividem nosso tempo entre o trabalho e o cuidado, e que também, nas nossas comunidades escolares, estão na outra ponta mulheres numa situação de vulnerabilidade muito grande. Estabelecer o diálogo com essas pessoas, com essas mulheres, companheiras, trabalhadoras, que é mais do que o diálogo só escolas fechadas, mas é que o diálogo que nós temos uma preocupação real e que nós queremos mais para atendê-las, é muito importante. Agora, eu acho que essa discussão sobre a questão da emancipação dos direitos das mulheres é óbvio que supera o momento da pandemia, que supera essa discussão específica sobre o momento da reabertura das escolas, né? Primeiro marco que eu acho que é muito importante, que eu vou deixar aqui com os meus 5 minutos como frases, e que depois a gente se desenvolve se for o caso.
Primeiro, é uma discussão que a opressão das mulheres, ela foi absorvida, apropriada, ela não surge como uma sociedade capitalista, mas ela foi apropriada para tal, por tal. E ela é, em sua raiz, hoje, nessa sociedade, não na sua raiz de origem, mas nessa sociedade, na sua estrutura, parte do processo de exploração da classe trabalhadora. Então, toda vez que eu faço uma discussão sobre como enfrentar a violência e a opressão das mulheres, não pode se dar no campo do individual. E aí eu quero fazer uma polêmica fraterna com a discussão do empoderamento. É claro que termos mulheres em posição de destaques, mulheres em posição que dão conta de fazer um enfrentamento individualmente, é muito importante. Mas o marco do nosso debate tem que ser no marco da unidade da nossa classe, das mulheres trabalhadoras da nossa classe, para que a gente possa derrubar as barreiras de opressão e de exploração que existe na nossa classe. E sob esse ponto de vista, os nossos companheiros trabalhadores homens, por mais algozes, toscos, machistas que sejam, e por mais que eles precisam ser combatidos cotidianamente, porque precisam, são nossos aliados estratégicos, históricos, para que a gente vença a opressão das mulheres. A gente precisa destruir essa sociedade de exploração absurda. Porque, vejam, o machismo e a exploração das mulheres virou um pilar de sustentação da sociedade capitalista de exploração fantástico. Porque eles descobrem que ao nos oprimir, que ao nos violentar fisicamente, eles nos colocam numa situação de trabalhadoras que trabalham e com a mesma qualidade dos homens, porque os donos do poder, os capitalistas, eles sabem que a gente trabalha com a mesma qualidade, com salário rebaixado e com condições trabalhistas muito inferiores. Porque a condição de opressão nos obriga a isso. Então, vencer essa sociedade de exploração, combinado com a luta contra a opressão, é fundamental. Por que eu digo isso, gente? Porque aqui nós temos duas variantes, né? Tem uma variante que diz: a luta contra a opressão das mulheres divide a classe trabalhadora e, portanto, ela deve ser deixada para depois. Isso é uma bobagem. Porque o que divide a classe trabalhadora é o machismo. Eu atuo nas ocupações e eu falo muito isso. Eu não posso bater numa mulher e depois exigir que ela esteja na linha de frente para enfrentar a polícia contra a desocupação. Eu não posso exigir que ela esteja na linha de frente para enfrentar a polícia para que tenha água dentro da ocupação. Então, a luta contra a opressão ela é necessária, cotidiana hoje, não é para uma outra sociedade, porque nós precisamos sobreviver nessa e ter conquistas. Mas ela não se descasa sobre a luta contra a exploração. Porque se nós não conseguimos o direito do emprego, o direito da autonomia financeira, se a gente não conquista essas coisas, a gente não consegue fugir daquilo que nos oprime cotidianamente. É uma luta conjunta, nenhuma pode ser deixada para depois, mas elas não podem ser esquecidas como lutas que se correlacionam. E eu digo isso, gente, porque isso parece bobagem, mas não é, né? A gente vê exemplos de mulheres que exploram a classe trabalhadora, né? Agora tem um exemplo de algumas mulheres aí, de algumas redes internacionais, de umas redes nacionais grandes, que estão fazendo campanha a favor da vacinação e de tudo isso, mas são mulheres que sustentam o sistema de exploração para a sua própria sobrevivência e para a sua condição de privilégio enquanto mulheres que têm grana, que são donas do poder. Elas estão empoderadas. Elas conseguem, às vezes, fugir da sua própria opressão. Mas, para a maioria da classe trabalhadora, elas acabam reproduzindo o processo de opressão e de exploração e de violência a que as mulheres vivem. Então, esse é um pouco, assim, nesse início de debate, o que eu queria trazer, né? A necessidade da gente entender que nós, como trabalhadoras, temos que dialogar, e como trabalhadoras da educação,
com as mulheres das nossas comunidades escolares, que são chefes de família. Dialogar e entender, às vezes, a situação de abandono, às vezes, a situação de estruturação social que elas vivem, julgar menos, entender melhor a capacidade de diálogo e entender que somos mulheres trabalhadoras e que a nossa luta é dura. Nós não temos o direito de matar um leão hoje. Nós temos que matar, no mínimo, 2. O leão que nos oprime todos os dias, porque todos os dias nós temos um exemplo de opressão, e o leão que nos explora, e que também, todos os dias, nós temos o exemplo de pelo menos um. Às vezes são muitos leões, mas pelo menos um que nos explora. Eu acho que deu meu tempo, né, Vanil? Boa tarde, pessoal. Eu sou Vanderleia Reis, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, professora aposentada da Rede Municipal de Betim, mas eu atuei por 20 anos na Rede Municipal de Contagem, né? Estive à frente da diretoria do Sindiúte, então nós já travamos muitas lutas aqui no município de Contagem e continuamos fazendo, né? Porque eu moro aqui que eu educo meus filhos, minhas filhas, são essas escolas, né? São esses sistemas de ensino que tem aqui. E a Vanessa apontou bem a questão dos problemas relacionados ao retorno, né? da aula presencial, tocou bem nessa questão da educação. Então, deixa eu tentar pegar um pouco aí, né, do desafio, né, que o Ivanil coloca para a gente. Um deles é com relação exatamente se é um dia só de rosas, né, só de flores. Eu costumo dizer que é uma das datas mais emblemáticas para mim como professora na escola sempre foi o 8 de março, né? Eu tenho 4 filhos, né? Eu falo 4.1, porque nós estamos adotando uma outra criança, né? Então, nós vamos chegar nos 5. E viver a maternidade sendo professora, viver a maternidade sendo mulher é muito difícil. Mas viver a maternidade, a profissão, né? Ser professora e vivendo a maternidade também é algo, às vezes, assustador. Então, no 8 de março, eu passei por direções que nos davam as rosas, né? Cartões, nossos companheiros, né? Colegas professores, sentavam à mesa para cantar, sempre teve um lanche especial, né? E nos outros 199 dias letivos, se você se atrasa porque seu filho está doente, ou se você falta porque você não está bem, que você não dormiu à noite cuidando do seu filho, do seu companheiro, ou da sua mãe, ou do seu pai, esse olhar para nós, profissionais da educação, um olhar mais feminino, ele sempre ele é muito negado, ele é muito negado. Então, essa diferença, né, essa diversidade que existe entre nós, né, que é uma questão de gênero, ela é muito cruel conosco, com nós mulheres, né? Sejamos casadas ou não, mas diante das nossas famílias, dos pais, dos irmãos, dos tios, né? Nós que temos sempre, né? Sempre tivemos, né? Muito focadas nessas relações familiares, mais familiares, muito por causa da sociedade patriarcal, sem dúvida alguma, né? E esse peso que cai sobre nós como mulheres, na escola também ele cai. Só que na escola é só no 8 de março que lembra que nós somos mulheres, que nós passamos noite acordadas para cuidar dos nossos pais, idosos, ou dos nossos filhos. Né? A falta de reconhecer, né, algumas questões que são bem peculiares da mulher, como o próprio ato de ir ao banheiro mais vezes durante o período menstrual, parece insignificante, mas isso é muito sério, né? Naquele período em que a gente está passando por uma situação incômoda, que a menstruação nesse período, sem dúvida alguma, é muito incômodo, e você ter que sair da sala algumas vezes, e diversas vezes, né? Isso também causa algum constrangimento. Eu trabalhei na educação infantil, no primeiro e segundo ciclo, e eu via como que isso era muito forte ali, né? E eu sempre trabalhei com meus estudantes uma lógica de autonomia, né? Mesmo os meninos tendo 7, 8, 9 anos. Sempre falei com os pais. Essa questão de que
a criança tem autonomia para poder também aprender isso cuidando de si. Isso são algumas questões, Ivanil. E aí, quando a gente, hoje, no ato lá aqui em Contagem, uma das coisas que eu tentei trazer como marcador foi exatamente o fato de que hoje nós não queremos rosas, nós queremos vacina, nós queremos auxílio emergencial, nós queremos são relações mais igualitárias, mais fraternas, é o reconhecimento da desigualdade, tanto no campo profissional, quanto nos outros, né, para trazer, né, os parceiros, né, nossos companheiros, e para essa disputa, nos ajudar nessa disputa, né, que é uma disputa, muitas das vezes, desleal, como eu disse agora há pouco. Eu brincava lá no ato, era 11h20, nós fizemos muito rapidamente, eu comentava com um companheiro, nossa, eu tenho que correr para casa, porque o Otávio tem para casa, e eu ainda tenho que organizar o almoço para ele, que ele tem só 9 anos, né? Todo mundo trabalhando. Então, assim, a nossa vida é uma loucura cotidiana, né? E a gente tem que estar muito firme para ter saúde, para viver tudo isso, né? Então, é um pouco disso, né, que eu penso com relação às flores, né? Eu dizia também lá no ato que não adianta dar rosa hoje, nos outros 364 dias dar espinhos. Então, é sobre isso, mais ou menos, que eu acho que eu queria dizer na primeira pergunta que você fez. Hoje, eu penso também, meu sentimento no dia de hoje é que hoje talvez tenha sido um dos mais desafiadores Dia Internacional da Mulher, para mim, para a Vanessa, para a Patrícia, para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui. Principalmente nós, que somos mulheres de luta, que sempre estivemos à frente, né, de sindicatos, ou mesmo de movimentos sociais, ou mesmo nas pastorais, como eu costumo dizer, né? Nós gostamos de colocar os nossos corpos, as nossas vozes nas ruas, né? E ir para a rua e aglomerar dá muita potência para a gente, né? Nós gostamos, sim, de aglomerar. São nesses momentos, né? Vanessa, uma grande companheira, tem muitos anos que a gente se encontra, exatamente nesses momentos que a gente quer aglomerar, que são os momentos em que a gente quer fazer valer ainda mais a nossa voz, as nossas lutas, né? Nós queremos disputar uma agenda política para as mulheres, porque nós sabemos, né, que a questão não é nem de igualdade, né? A questão é de equidade. E essa diferença grande, a gente consegue falar sobre ela muito bem nesses momentos singulares como o dia de hoje. Mas, infelizmente, a pandemia impediu que a gente fizesse isso da maneira como estamos acostumados, né? Em BH, o ato foi suspenso, aqui em Contagem nós mantivemos, mas com um número bem reduzido de pessoas, com uma série de protocolos e um tempo reduzido. O que mais me chamou a atenção no ato aqui em Contagem é que as pessoas não foram agressivas conosco. Apesar de falarmos, de pedirmos impeachment de Bolsonaro, de dizermos da violência que esse governo, né, traz para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos estudantes, né, para toda a população brasileira, mas de modo especial para os jovens e adolescentes, no que diz respeito à política de armamento, principalmente, que o armamento realmente é para dar sequência a esse genocídio da juventude negra, e a gente não tem dúvida disso. Então, apesar de termos falado muita coisa, em nenhum momento nós sofremos qualquer agressão, né? Na carreata de sábado, nós já ouvimos algumas pessoas criticando, a maioria aplaudindo. Agora, hoje, que era um ato mais físico, as pessoas estavam próximas de nós, não houve isso em nenhum momento com nenhuma de nós que falou. Eu achei isso muito importante, muito significativo, que é o que eu disse, né? É a construção dessa agenda, dessa pauta política que, para nós, hoje, diz respeito à vida das mulheres, né? Aqui em Contagem, se a gente pegar, por exemplo, os números do feminicídio, é assustador, né? Nós perdemos, bem recente, uma companheira aqui na comunidade, vítima de feminicídio. Fiquei sabendo de uma outra tentativa há 15 dias, aqui também na região industrial, e a gente tem isso o tempo inteiro. E nós sabemos que a pandemia agravou ainda mais essa situação, né? Então, o dia 8 de março, né, quando a gente fala Dia Internacional da Mulher, para quê? Né? É para isso. É porque é um dia de luta, é um dia de denúncia, é um dia de resistência pela democracia, contra o fascismo e pelos direitos das mulheres, né?
Mas também nós devemos comemorar alguns avanços, né? E olhar para frente, né? Se a gente pegar, por exemplo, as mulheres cientistas que estão lá na UFMG, na FUNED, em tantos outros lugares, né? O próprio Instituto Butantan, à frente das pesquisas da Covid, se a gente der uma olhada para o mercado literário, que eu trafego nesse cenário também. Então, se a gente olhar um pouco para o mercado literário, a gente vê a potência da literatura negra, né? Como que as mulheres estão chegando, as mulheres negras chegando com a sua narrativa, com a sua escrita, fora dos cânones da academia, e sendo uma literatura que está sendo bem recebida, né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente vê que isso também é um grande avanço. E em outros campos, né? Eu ouso dizer até mesmo no futebol. Meu filho eu levava para fazer futebol, e eu tenho uma vizinha, uma grande amiga, filha de uma grande neta de uma grande amiga, e ela ia constrangida, né? O Otávio hoje está com 9 anos, e isso já tem uns 4 anos que ele entrou no futebol, 5. Então, eu vi a expressão daquela criança, a única menina a jogar futebol, e o olhar das pessoas também. Então, hoje, quando a gente vê, né? E olha que a Marta já era famosa, o meu discurso com ela sempre foi esse, né? Olha, a maior jogadora do mundo é brasileira. E ela segue firme, né? Inclusive agora entrando para times de base. Isso é importante para nós também. Isso também traz marcadores, né? E nós, se a gente parar também para pensar, essa grande dificuldade que a gente sempre teve, né, de trazer muitos marcadores que dizem respeito às nossas identidades, isso sem dúvida alguma, hoje a gente tem conseguido sair, dizer, falar, continuamos sofrendo machismo, continuamos sofrendo racismo, as desigualdades são imensas, mas e nós estamos vivendo um momento de maior ousadia, né? Eu estou com 55 anos, então eu comecei a militância aos 20. Então eu digo que lá atrás, aos 20, 25 anos, tudo era muito mais difícil. Hoje é difícil, muito difícil. Mas eu lembro que há 30 anos atrás, a situação da gente ainda era de fazer as coisas muito escondidas. E hoje não, hoje a gente fala, hoje a gente diz, né? E isso é muito importante. Acho importante também destacar, porque a gente tem que falar da questão também, eu acho importante, né? Como que nós ainda hoje continuamos dedicando muito mais tempo ao trabalho doméstico e cuidados não remunerados do que os homens, né? E os nossos companheiros homens têm que ouvir isso, têm que ouvir, têm que dizer e têm que começar a contribuir mais com a gente, né? Estudos mostram que nós, mulheres, trabalhamos pelo menos 2,6 mais vezes que os homens, dedicamos mais tempo a esse trabalho doméstico. Então, isso é muito sério, né? Essas questões, elas precisam ser colocadas na pauta, porque essa desigualdade que existe, inclusive de estarmos mais nos postos de trabalho com baixos salários, inclusive na educação, diz respeito a essas desigualdades, né? Que prejudica não apenas as mulheres, mas prejudica toda a sociedade, prejudica todas as pessoas, né? Essa desigualdade é uma ameaça à estabilidade social, política, né? O que a gente está vendo por aí hoje. Então, também um obstáculo para o crescimento econômico, uma barreira para o avanço na redução da pobreza, né? Então, se a gente pegar a partir de uma pauta identitária, como o Ivanil falou, nós sabemos que a maior parte das empregadas domésticas são mulheres, né? Parece que em torno de 98%. E 68% são mulheres negras. Então, se a gente pegar também, né, a gente vai ver como que há também uma desigualdade muito grande, inclusive entre mulheres brancas e mulheres negras, né? E que hoje a gente está conseguindo trazer esse marcador também, né? Então, quando a gente pensa no machismo, vem uma série de coisas à cabeça, né? Estupro, violência doméstica, restrição econômica, submissão, subserviência, isso tudo vem à nossa cabeça, né? Porém, existem alguns comportamentos machistas que ainda hoje permeiam o nosso cotidiano, né? Quando a gente pede às nossas filhas, né? Eu tenho uma neta e o Otávio, né? E o Otávio e Gabriel. Então, eu me pego, às vezes, falando na hora que eles vão organizar a casa, Fernanda, você arruma a cozinha, Otávio e Gabriel, arruma os quartos. Então, nós nos pegamos o tempo inteiro também
com esses gestos que parecem inofensivos e não são, né? O próprio ato de tratar as meninas, né? Chamar as meninas de princesas, né? Então, assim, esses são palavras, são gestos. Na escola, eu gosto muito de dar esse exemplo, que nós já fizemos isso muito ao longo da nossa trajetória na educação, né? No dia da festa, aquela festa lá com os meninos e as meninas, menina traz salgados, os meninos trazem um refrigerante. Parece um gesto inofensivo, mas é um gesto que também carrega um pouco, né? Um pouco, não muito, desse machismo que é estrutural e que é estruturante, né? Então, a educação ela precisa estar pensando muito a partir desse olhar também, para que a gente consiga construir relações mais fraternas. Mesmo porque, hoje em dia, nós falamos muito que nós estamos sendo, né, nós, principalmente as professoras, professores, acusados de como é que eles falam, do gênero lá, né? A pauta do gênero, né? A responsabilidade é nossa, né? Ideologia do gênero. Eu costumo dizer com meus estudantes que existe ideologia do machismo, não existe ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma coisa que criaram para frear o avanço de um debate tão necessário no interior das escolas, né? Então, Ivanil, nesses últimos 5 minutos, eu queria tratar de uma coisa que eu acho muito importante, e era um dos pontos também lá do nosso ato aqui em Contagem, sobre o feminicídio, né? A gente precisa, né, pensar e discutir ações que sejam mais potentes no que diz respeito ao feminicídio. A violência contra a mulher é um mal que está assim atordoando nossos lares, nossas famílias, nossos colegas de trabalho, e a cada dia isso tem se agravado ainda mais, né? Então, é preciso dizer que o sexismo, a discriminação fundamentada pelo sexo, né, a qual pertencemos, ele é estrutural, né? Então, ele está presente não apenas na memória social das pessoas, mas também na memória jurídica e jornalística, né? Na memória jurídica, ontem à noite, eu estava assistindo Fantástico, e aí me veio isso agora também por esse motivo, né? Manter na lei até ainda hoje, né? Quando a legítima defesa da honra. E um caso aqui de Minas Gerais, Nova Era, né? A pessoa conseguiu ser absolvido porque tinha lá e os jurados entenderam que poderia absolver. Então, isso é muito sério, né? A gente começar a pensar isso, né? No jornalismo, vocês podem perceber que todas as manchetes de jornal que estejam relacionadas ao feminicídio, geralmente eles trazem por trás a ideia de que nós mulheres não somos belas, recatadas e do lar. É mais ou menos isso, né? Sempre tem uma coisinha que diz, ele não gostava muito que ela saía, ou ele sempre tem isso. Então, o jornalismo também ele contribui muito para perpetuar a naturalização do feminicídio, que apesar das pessoas falarem que não é naturalização, eu vejo assim, porque se a gente não consegue barrar, a gente não está conseguindo frear, está aumentando cada vez mais os números, né? Então, agora na pandemia nem se fale, né? Então, eu acho importante a gente falar disso, né? Nesse período de desemprego, de pandemia, essa desigualdade de gênero, tudo isso tem sido uma receita para a explosão dos casos de feminicídio e tem nos deixado perplexos, né? A mulher geralmente é assassinada covardemente por motivos fúteis, os agressores procuram justificar em cima dessa lógica patriarcal, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Algumas coisinhas sobre a pandemia também, acho que a gente pode, depois, tendo tempo, pontuar um pouco mais, né? E só não deixar de dizer, né, que as mulheres vítimas da violência, a maioria das mulheres vítimas da violência no Brasil são mulheres negras, né? Mulheres negras, de baixa escolaridade e geralmente, né, em situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica, né? E são elas que estão sujeitas à maior precariedade no trabalho, tá? Então, depois, se a gente tiver que trabalhar com números, né, o que a gente vai dizendo aqui, eu concordo com a Vanessa, tem hora que trazer os dados, né, pode ocupar mais tempo do que o diálogo, então é só pesquisar, joga no Google, qualquer lugar que a gente vai ver que o que nós estamos falando
é o que está aí, está presente aí nas pesquisas mais sérias, dos relatórios mais sérios. É isso. Boa tarde, minhas colegas aí, companheiras das lutas necessárias. Agradecer aqui, né, por esse dia, por estar aqui conosco, Vanessa, né, grande militante, lutadora, importante dirigente do Sindirrede, né, que tem travado uma luta tão importante e necessária nesse momento, né, a luta em defesa da vida. Boa tarde também, agradecer a Vanderleia Reis, que já foi aqui, né, da Rede Municipal de Contagem, e do coletivo Conectando as Cidades, e também está aí conosco em todas as lutas urgentes e necessárias. Agradecer a cada um que está aqui nesse momento, né, que a gente sabe da dificuldade, né, de todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa sala, também que nos acompanham aí pelo Facebook do Sindicato de Contagem, e aí os companheiros nossos que estão conosco nessa jornada aqui de luta da classe trabalhadora. Agradecer aí, companheiro, camarada Ivanil, né, na mediação desse debate. Eu quero aqui fazer aqui uma menção honrosa nesse dia importante de luta, começando com um poema. A todos, né, sabem que eu gosto muito de poesia, eu acho que é preciso muito poesia para humanizar e para romper com essa estrutura, que é da Conceição Evaristo, né? Essa estrutura racista, machista, patriarcal, né? Essa conjuntura de barbárie, chama Vozes Mulheres. Ao final, vou dar um salve aqui a mulheres, acho que são extremamente importantes e referência aí, que vieram antes de nós, né? Nas quais a gente se ancora e se firma para continuar nessa trincheira importante. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Salve todas as mulheres trabalhadoras, guerreiras, desse popular, né, nosso 8 de março, um salve a Dandara dos Palmares, Alcatune, Teresa de Benguela, Luísa Marim, Luísa de Barros, Lélia Gonzalez, um salve a Lélia Gonzalez, Carolina de Jesus, Mãe Menininha do Cantoar, Tia Ciata e todas as mulheres de luta da classe trabalhadora. Eu agradeço, acho que dialogando com o que as companheiras, né, Vanessa e Vanderleia, salve as nossas ancestrais, isso, Eulália, nos disseram, eu acho que primeiro colocar um marco importante, né, de qual 8 de março nós estamos falando. Ele é necessário, com todas as diversas origens aí do 8 de março, todas remetem à luta, primeiro de uma greve internacional das mulheres russas por pão e paz, que vai dar origem aos movimentos revolucionários, a Revolução Russa depois, né, mais tarde, já aí no século, já em 1975, a greve das mulheres lá na famosa, né, Americanas na fábrica de tecido. Mas o que é importante a gente marcar nesse 8 de março? Há coisas que unem a mim, Vanderleia, as mulheres que estão aqui, as mães, avós e tias dos nossos estudantes, que não nos unem, por exemplo, a Damares e nem a Michele Bolsonaro. Nós estamos falando do 8 de março popular, da luta das mulheres, da classe trabalhadora, pela emancipação, pelo direito à vida, pela dignidade, pela vida dos seus filhos também.
Então, é necessário, enquanto houver opressão, será necessário a gente fazer luta. Então, a gente tem que marcar esse dia como um dia classista, né? Um dia em que a gente faz a luta de raça, como diz a Angela Davis, né? De gênero, de raça e de classe. E por que nós precisamos desse marcador? Porque nós temos a exploração do sistema capitalista e de todos esses, inclusive mulheres outras que operam, né, como nossos algozes aí para nos explorar cada vez mais, nos subjugar enquanto classe. Mas nós também temos a opressão, né, que é a opressão do sistema capitalista, mas a opressão também que está do nosso meio. Então, nós precisamos, nesse dia, ter esse marco da luta contra a violência pela vida, contra a exploração, porque esse sistema de exploração, de opressão, serve ao capitalismo, e que a gente possa não hierarquizar as opressões, né? Que a gente possa, né, nessa luta popular, nesse 8 de março popular, a gente reunir as pautas populares das mulheres da classe trabalhadora, e que a gente possa caminhar junto à sociedade, a construção, né, das saídas que estão colocadas nessa pandemia, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que também não sejamos tão oprimidas, né? Que a gente possa caminhar junto a isso, que os nossos companheiros, amigos, irmãos e companheiros, que a gente fala, né, nessa sociedade nessa sociedade organizada pelo machismo, pelo racismo, pelo patriarcado, que eles são machistas em desconstrução, que possam mais caminhar junto com a gente, né, nessa desconstrução, porque que sejamos aí, chamamos os nossos companheiros e a todos aqui na luta da classe trabalhadora para sejamos todos feministas, no sentido de que aqueles que reconhecem que há um problema sério de gênero, de raça, junto com a questão da classe, como diz, de exploração pelo capitalismo, como colocou a Vanessa, e nos reconhecemos isso, nós vamos caminhar junto para a superação, porque nós sejamos uma sociedade melhor, né? Se nós pensarmos na hierarquia, né? Então, primeiro os homens, o homem branco, né? Primeiro os homens, depois depois as mulheres, a mulher branca, e na última escala estão lá as mulheres negras. Ao passo que a gente for rompendo essas estruturas patriarcais, racistas, machistas, a gente vai se elevando, mas nenhuma mulher negra se eleva sozinha, ela caminha, leva consigo um conjunto e um coletivo, tanto que a sociedade avança. Então, uma sociedade mais uma sociedade em que a gente caminhe para superar o racismo, o machismo, o patriarcado, necessariamente será uma sociedade melhor para todos nós, homens e mulheres, né? Acho que é por isso que a gente precisa lutar. E precisa lutar, inclusive, pelo direito, né, contra o racismo, pelo modo de ser também mulher nesse mundo, né? A Vanessa colocou aí a violência que sofrem as mulheres trans, né? A violência que sofrem as mulheres mais pobres, as mulheres negras. Então, a gente precisa, nesse passo, caminhar. Por isso, ele é um dia de celebração das lutas, como Vanderleia colocou, mas de unidade para a gente caminhar na construção da organização e do fortalecimento da superação desse momento que a gente passa, né, agora na pandemia. E aí eu quero ressaltar aqui, é importante nesse dia, gente, muito importante, que nós estamos falando aqui de um conjunto da classe trabalhadora, nós de alguma forma estamos aqui exploradas, mas de alguma forma incluídas, mas de algumas mulheres que jamais sequer foram incluídas, né? Acho que nós estamos falando das nossas estudantes, estamos falando de alguma forma das famílias, né? Dos nossos estudantes. Algumas mulheres que jamais sequer tiveram o direito ao isolamento social,
né? Vanderlei lembrou das empregadas domésticas. As empregadas domésticas, elas não tiveram direito a isolamento social. A primeira morte pelo Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, que pegou a doença dos seus patrões vindo da Europa, né? Os seus patrões se recuperaram, mas ela morreu. Acho que é muito simbólico isso, a primeira morte por Covid ser de uma mulher empregada doméstica, né? Nós estamos agora vivendo nesse momento em que não há políticas públicas efetivas de proteção à vida, à dignidade, ao trabalho, né? Com a ausência do auxílio emergencial, como, né, foi bem dito pelas companheiras Vanessa e Vanderlei, sequer era do salário mínimo, a miséria que estão expostos todas e todas nesse momento, fome, né? E de um país que tem mais de 50% dos seus lares sustentado e organizado por mulheres. Então, quanto é simbólico isso nesse momento, né? Para que a gente possa lutar e brigar. Quanto que é simbólico? Dizer também, outra coisa importante, que acho que eu não posso deixar de falar, e aí a gente organiza mais para a próxima rodada, nossas escolas estão fechadas há quase um ano, né? Como diz a Vanessa, nós sabemos exatamente o quanto a escola é importante, principalmente para as mulheres da periferia mais pobres, né? Que estão hoje em situação de vulnerabilidade. E o quão é delegado tudo à escola, mas que políticas efetivas existem para que se possa pensar, talvez, no retorno quando as condições forem melhores? Nenhuma. O que a gente vê, e aí é do governo federal, do governo do estado, inclusive do governo municipal, são iniciativas com essa questão de dizer a escola é essencial. Veja o caso do menino Miguel. Sim, o caso do menino Miguel é simbólico, é emblemático, porque uma empregada doméstica que sequer teve direito ao isolamento social, teve que trabalhar com o filho e viu o filho morrer porque a patroa não pôde olhar o filho 5 minutos enquanto ela passeava com os cachorros. Né? Então, acho que isso tem que dizer muito para nós. Mas que políticas efetivas existem para as famílias, para as mulheres cujos filhos antes estavam ancorados pela escola, e a escola que está fechada e não tem condições agora de estar aberta? Existem políticas e nós estamos brigando, federal, estadual e municipal, porque não existem. Né? Nós estamos na briga contra o governo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, nós não temos. Aí eu quero lembrar aqui que nós tivemos, dia 2 de março, na Câmara Municipal de Contagem, justamente para colocar esse debate. Olha, sim, a escola é importante como mecanismo de proteção, inclusive para as mulheres, a maioria, né, da classe trabalhadora, que depende da escola. Mas existem condições de segurança para o retorno na escola? Existem políticas efetivas de segurança, inclusive para essas mulheres, de segurança alimentar, de trabalho, existem testes, né? Então, é a questão que nos colocamos, e nós ficamos muito angustiados, porque vamos pensar nas ocupações, como Vanessa colocou, a maioria das mulheres está trabalhando, e os seus filhos estão ao cuidado de quem? Né? Mas existem políticas efetivas no município? Não tem no governo federal, não tem no governo do estado e no município. Nós vamos desamparar, e aí eu quero deixar, né, aqui para finalizar, que essa defesa da vida e da dignidade, e aqui que esse 8 de março nos traz como marco de continuidade da luta, é uma luta nossa de soma com as mulheres da classe trabalhadora, com outras que estão sendo exploradas, porque ou nós avançamos todas juntas, ou nós não avançaremos, né? Não daremos conta de caminhar. Então, nós precisamos agir nessa perspectiva. Hoje, o nosso dia aqui do Sindicato de Contagem, Vanderlei falou do ato, né? Mas nós tivemos que fazer um ato hoje, nesse dia de luta, pela dignidade, pelo emprego. Em Contagem, mais de 50% das trabalhadoras, que a maioria é mulher da educação, são contratadas, têm vínculo precário.
num processo de contratação que a prefeitura, desde um serviço que é contínuo, que é a educação, não organizou. Então, hoje nós tivemos um ato na porta da Prefeitura de Contagem e depois na SEDUC para cobrar dignidade e o direito ao emprego. E, ao mesmo tempo, dessas mulheres trabalhadoras da educação do município de Contagem, que estão num processo de ausência de resposta, de falta de diálogo, de transparência. Olha como que para nós não pode ter assim, contradição nenhuma entre lutar contra o governo Bolsonaro, os fascistas lá do governo Bolsonaro, todos, lutar por uma sociedade mais justa, lutar contra os ataques do governo do Estado, mas também cobrar coerência aqui da prefeitura, na figura da prefeita Marília Campos, por dignidade das mulheres da classe trabalhadora que são aqui da educação, que estão sem emprego, sem dignidade, sem renda e sem uma resposta, ao mesmo passo que os estudantes também estão sem professores, sem quadro administrativo para atender. Então, eu acho que organizar e construir o justo caminho dessas lutas nossas, diárias, terrenas, é que vai possibilitar que nós nos emancipemos. Então, eu peço, acho que não tem contradição nisso, que a gente possa também, a partir de Contagem, apontar outras saídas, outros caminhos para essa barbárie que se instaura enquanto política de Estado em nosso país, que atinge também Contagem, mas que Contagem, se quiser, tem a possibilidade de apontar novos caminhos e saídas para a barbárie, inclusive com respeito às mulheres da classe trabalhadora, às mulheres da educação nesse município, com respeito à educação, com os pais, com os estudantes, e eu acho que isso é falar de 8 de março, isso é falar do que fazer. Em vez de flores, nos dê, né, junto com as flores, respeito, dignidade e emprego. Eu acho que é isso, Ivanil.